O vídeo de hoje é para você que gosta aí de arranjos de suculentas e também precisa de dicas de substrato. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui mais de 10 arranjos de suculentas que dão muitas mudas e também mostrar para você o preparo aqui do nosso substrato, atendendo aí pedido de amigas e amigos inscritos aqui no canal, que tem pedido muito para a gente mostrar qual é o substrato, né? Então vou atender o pedido da Isabel. Ela colocou: "Oi Marcos, faz um tour nos seus arranjos. E se puder, me fala o que usa no seu substrato." Entre muitos pedidos, eu atendi então aqui o pedido também da Francisca. Ela colocou: "Meu vídeo, suas plantas são maravilhosas. Você tem vídeo ensinando a fazer substrato para essas meninas?" Então, separei o pedido dessas duas amigas aqui, mas na verdade foram muitos pedidos durante a semana sobre substrato e também sobre tour pelos arranjos, né? Normalmente a gente faz aqui alguns arranjos. Quem acompanha o canal já viu várias vezes a gente apresentando alguns arranjos aqui, mas hoje eu vou separar alguns que as pessoas normalmente chegam por aqui e gostam mais, né? Então seja bem-vindo e bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos, tá? E eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje então é sobre arranjos e substrato. Aqui no nosso cultivo a gente não compra substrato, a gente prepara aqui o nosso substrato de uma forma bem caseira e a gente vai incluindo algumas coisas que a gente ouve falar que é bom, vai fazendo alguns testes e realmente vê que aquilo funciona ou não, né? No caso do substrato que eu vou passar para você mais no final do vídeo, as dicas, é um substrato excelente e as suculentas desenvolvem muito, como você pode ver aqui, ó. Suculentas que brotam o tempo todo, dão muitas mudas. Então, aproveitando já este arranjo aqui, é um arranjo simples com suculentas que são chamadas e consideradas simples, mas eu deixo bem claro aqui que eu não considero nenhuma suculenta simples. Mas aqui a gente normalmente coloca muito nos arranjos essas que brotam muito, né? Que vai dando muita muda. Então vai chegando um ponto que já não tem nem mais onde colocar. Aí a gente monta alguns arranjos para vender por encomenda, como é o caso desses que eu vou mostrar aqui hoje. E aproveitando então para fazer esse tour entre os arranjos aqui, vou deixando dicas de coisas que a gente utiliza para montar aí os arranjos, ó. Normalmente a gente usa aí essas areinhas ou pedrinhas coloridas para simular laguinhos, riozinhos, né? Ou piscininhas, e vai montando aí no meio dos arranjos, porque as pessoas gostam muito quando a gente faz o arranjo por encomenda e coloca esse tipo de decoração, né? De laguinhos. Então a maioria deles tem laguinho, às vezes tem com tartaruga, às vezes tem com patinho, e é assim que a gente faz. E o vídeo de hoje, ele é meio que para deixar de inspiração, porque muitas pessoas me pedem dicas de arranjos, né? Como fazer, como preparar, o que a gente coloca. E aqui, ó, nesse outro aqui dá para você ter uma ideia também de um outro tipo de laguinho. A gente sempre usa alguma coisinha que simula a queda da água, né, do laguinho. Então a gente gosta de colocar esses jarrinhos assim. E aqui a gente faz uma boa mistura, ó, de suculentas que normalmente vai brotando e vai espalhando muda, e a gente vai colocando nos arranjos, como é o caso dessa Supreme aqui, ó. Vou fazer um tourzinho aqui por cima dela aqui só para você ver o tanto que essa suculenta brota. Com o passar do tempo, ela vai soltando muitas mudas pelo caule e ela vai crescendo, liberando muitas mudas. Ela dá haste floral também, para quem gosta da floração, ó, ela está quase abrindo já a floração. Vou dar uma passadinha por ela aqui para você ter uma ideia do quanto ela brota. Quando eu plantei era uma muda só que eu comprei no supermercado próximo aqui de casa. Eu acho que era R$ 2,99 a muda. E eu plantei, com o passar dos meses, ela foi crescendo, foi esticando o caule, e pelo próprio caule ela vai liberando as mudas. Então, uma vez que você conseguir uma muda dessa suculenta, cuida dela aí para ela crescer, desenvolver, e à medida que ela for crescendo, você vai se deparar com isso aqui, ó. Através de uma muda, olha a quantidade, ó, e ela não para de brotar. Olha a quantidade de broto novo que ela está liberando pelo caule aqui. Fora o tanto de muda que ela já tem em volta aqui, ó, que já vai crescendo e vai esparramando e formando aí meio que uma árvorezinha lotada de mudas, ó. Para todo lado que olha, tem muda nela. É uma suculenta aí que tem um caule bem grossinho, as folhas também ficam bem grossas, então ela armazena bastante água, não precisa de muita rega. Uma vez por semana é o suficiente para manter ela viva, e ela é de sol pleno. Então, se você tiver dela no cultivo ou quiser ter,
Aqui também tem uma muda em desenvolvimento da Hakuho, que é uma suculenta que dá muita haste, então eu tirei a haste e fiz essa muda. Tem também aqui, ó, mudas que eu fiz através de uma outra Topsy-Turvy que eu tenho aqui. Então são suculentas que realmente dão muitas mudas e a gente vai aproveitando para montar arranjos com elas, né? E para quem tem pouco espaço, o arranjo ele é uma ótima opção, porque é uma forma de você colocar várias suculentas no mesmo vaso. E eu já reparei que as suculentas, elas gostam bastante, desenvolvem muito quando você coloca em arranjo, porque parece que elas trocam uma energia entre elas e elas desenvolvem melhor. Chega um ponto que elas vão crescendo e é necessário você mudar, porque vai indo nem cabe. Quando eu comecei esse arranjinho aqui, por exemplo, tudo que estava aqui era bem pequenininho, todas as plantas eram pequenininhas. E hoje, ó, todas elas já se encostam, já se esbarram, e rapidamente os espaços são preenchidos e a gente já nem vê mais tanto o substrato, já vê mais as plantas, né? Então eu gosto bastante de fazer os arranjos por isso. E vai dando uma mistura legal de cores, né? E formatos também. Aí quando eu mostro um arranjinho desse, algumas pessoas falam assim, ô Marcos, fala os nomes aí pra mim, fazendo favor. Então aqui tem, ó, a Basfu, que é essa daqui bem coloridinha, que eu coloquei uma mudinha, ó, ela já tratou de espalhar outras mudas por aqui também, então dá muita muda. Tem também aqui do lado a Super Boom, que tem uma muda que eu coloquei, uma muda pequenininha, ela já deu outra muda, formando aqui então duas rosetas bem grandes. Tem uma mistura boa de cactos aqui atrás, ó, cactos e mamilárias. Esse rabo de gato quando eu plantei era só um dedinho, agora está cheio de mudas aqui. Tem também mamilares aqui do lado, eu coloquei também um dedinho, já está cheio aqui agora de mudas. Então elas gostam bastante de arranjos e desenvolvem muito bem em arranjo. A única coisa que eu falo para você, quando você fizer arranjo, é colocar em local ventilado para evitar aí a proliferação de cochonilhas, né? De pragas. Aí aqui tem outros cactos e tem também o Sedum bronze, que eu coloquei aqui uma folhinha brotando, já cresceu, já desenvolveu. E assim vai ficando aí os arranjos, né? Eles desenvolvem muito bem. Então é uma dica aí para você que tem pouco espaço e que quer ver a sua planta desenvolvendo, faz arranjo aí que rapidinho elas desenvolvem. Então, ó, seguindo o tour aqui por arranjos com suculentas que dão muitas mudas, tem esse arranjão aqui também. Normalmente a gente coloca esses enfeites no meio. A Ju chega um ponto que ela enjoa de ter esses enfeites lá no rack, aí ela acaba me dando para poder colocar aqui nos arranjos, né? Sempre surge uma ideia e a gente coloca. Nesse caso aqui o destaque é essa orelha de elefante, que está bem grandona, bem gigante, bem colorida. E a gente coloca algumas coisas em volta para poder ajudar a destacar mais ainda a planta. Porque é uma planta bonita, lindona, que merece aí você dar uma melhorada naquele vaso que ela está. Então muitas vezes a gente tem uma planta bonita, mas o vaso não está chamando tanto a atenção. Aí a gente aproveita e faz um arranjo para ajudar a dar um destaque a mais naquela planta. Essa aqui, ó, já está liberando até mudinhas. Daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma mexida nesse arranjo para ela desenvolver, mas normalmente a mudinha ela vai tomando um solzinho filtrado aqui e logo logo ela desenvolve. Então o arranjo ele dá um certo trabalho por isso, porque a planta vai desenvolvendo e crescendo. De vez em quando você tem que fazer uma manutenção, dar uma mexida, tirar alguma planta para poder todas elas desenvolverem bem. Mas aqui tem uma boa mistura de suculentas que brotam muito, ó. Tem Rosinha do Sol, tem Francesco Baldi, tem o Sedum Dedo de Moça. Então tem uma boa mistura também de suculentas que dão muitas mudas. Seguindo o tour aqui para outra baciada também, ó, que está aqui com uma rosa do deserto muito bonita. E ela não estava soltando floração e só estava ela nessa baciada. Eu resolvi pegar algumas mudas que estavam sobrando aqui em outros vasos e coloquei aqui junto com ela. E agora que está chegando aí o período de frio, né? Elas estão ficando todas bem bonitas, bem coloridas. Então essa baciada ela tem chamado bastante a atenção aqui no nosso cultivo. Além da beleza de todas as plantas que estão nela, todas as suculentas, tem também a rosa do deserto que está com a floração muito bonita agora no momento. Tem chamado bastante a atenção, porque ela resolveu liberar vários botões e todos eles estão abrindo, né? Muitas vezes acontece da planta dar o botão, mas não abrir a floração, costuma abortar. Mas aqui a gente tem usado aí o adubo NPK, o 414-8,
que tem ajudado bastante a floração, a abrir o botão e abrir também a floração, né? Não abortar o botão. Então fica aí para você a dica também do adubo NPK. Pode ser o 10-10-10, o 4-14-8, tanto faz. O importante é um adubo aí que você consiga dar micros e macros nutrientes para a planta desenvolver tudo o que ela precisa, tanto no engrossamento do caule, quanto na questão da floração. Aproveitando aqui, ó, falando em coloração, vou mostrar para você aqui esse Sedum cuspidatum, que está com a coloração muito bonita, principalmente agora no outono. Então, assim, são suculentas que são chamadas de simples, são vendidas até por um preço popular, que bom, né? A gente não acha ruim, mas que vão pegando aí um formato e uma coloração muito bonita, principalmente agora no período de frio, né? Suculentas que não tinham coloração nenhuma agora estão bem coloridas, como o caso dessa Glória aqui, ó. Tá com a pontinha dela bem vermelhinha, bem bonita e bem bacana mesmo. E lembrando a você que daqui a pouquinho eu vou passar para você a dica de coisas que a gente utiliza aqui para fazer o nosso substrato caseiro e que as suculentas realmente desenvolvem bastante. Todas as suculentas mostradas no vídeo de hoje, a gente usa aqui nela esse substrato que eu vou deixar a dica para você daqui a pouquinho. Tanto as do vídeo de hoje, quanto as dos outros vídeos que você acompanha por aqui, todas são plantadas nesse substrato, que eu vou deixar a dica para você daqui a pouquinho. Ainda sobre o tour aqui, sobre as suculentas em arranjos, ó, tem arranjinhos assim também, que a gente usa aí aquelas taças que a gente ganha em festas, né? Em aniversários, casamentos. Aí a gente traz para casa, chega um ponto que já não tem mais uso ali no armário ou na própria casa. A gente acaba pintando, fazendo uma pintura igual essa daqui, ó, e colocando elas. E elas gostam bastante desse tipo de material que é reciclado. Então fica aí uma dica para você, ó, todas elas desenvolvem, brotam. Aqui mesmo tem uma mistura de suculentas que brotam muito. Então a gente vai tirando lá uma mudinha e outra de um vaso e esparramando aqui nesses arranjinhos, né? Se você observar, ó, nessa taça aqui, você vai ver que só tem mesmo suculentas que dão muitas mudas. Tem Francesco Baldi, tem a Letícia, tem a Pálida, tem a Orelha de Burro. Então são só suculentas que realmente vão brotando e aí elas vão enchendo tanto os vasos que chega um ponto que você precisa começar a reciclar para poder realmente caber todas elas, né? E isso é uma coisa aí que agrada muito a todo cultivador e cultivadora, que é você dar conta da sua suculenta e ver elas desenvolvendo a ponto de você começar a preocupar com o local para colocar. É uma preocupação boa, eu acredito que ninguém se importa, né, com essa preocupação. Aqui, por exemplo, ó, a gente reciclou alguns pneus mesmo, que a gente ganhou aí. Esses são pneuzinhos daqueles carrinhos de lanche. São pneus médios, o tamanho dele deve ser mais ou menos uns 70, 80 centímetros, né? E aí eu acabei plantando algumas suculentas nele aqui que desenvolveu demais, eu tive que trocar de vaso, que elas eram gigantes. Aí já troquei e coloquei aqui algumas outras, mas tudo que planta nesses pneus, nesse material reciclado, elas desenvolvem muito bem. Então aqui eu já fiz algumas trocas, mas mesmo as que estão aqui hoje estão desenvolvendo muito bem, como é o caso desse cacto aqui, ó, que é cheio de muda, dá bastante muda. Toda a pelotinha dessa aqui, ó, que você está vendo aqui, é uma nova mudinha. Vou tirar uma aqui para você ver, ó. Ó, é uma mudinha prontinha, tá vendo? Aqui agora eu posso só encostar ela no substrato seco, que ela já começa a dar novas raízes e desenvolver a planta. Então tem uma boa mistura, porque aqui a gente faz essas misturas. E tem muitos arranjos aqui também que acontece meio que ocasionalmente, né? A gente está ali montando um vaso, um outro arranjo, aí acaba sobrando ali no meio daquela mistura, daquele replante, uma planta e outra, aí a gente vem e encosta meio que ocasionalmente aqui num vaso e aquelas plantas vão desenvolvendo e acaba ficando bonito, né? Como foi o caso desse outro pneu aqui, ó. Eram mudas que eu tinha feito por haste e fui fincando aqui as mudinhas e todas elas foram desenvolvendo muito bem e acabou que formou esse arranjo bonito. Não foi nada programado, eu simplesmente pegava as mudinhas e encostando aqui para depois plantar em outro local e acabou que eu nem precisei plantar em outro local, porque elas desenvolveram bem e foi ficando aqui, ó, bem, dando até haste floral.
Então, alguns arranjos acontecem meio que por acaso, não é uma coisa programada, como foi o caso desse aqui, ó, que é um arranjo feito num vaso em formato de cacto, que eu tinha feito esses vasos em formato de cacto com cimento, né, com material reciclado. E acaba que tudo que coloca aqui elas ficam bem. Está até um pouquinho já desgastado, ó, pelo tempo, mas tudo que planta neles desenvolve muito bem, porque são materiais reciclados, né, coisas que ia para o lixo e a gente acaba reciclando e formando aí vasos, baciadas e arranjos bem legais e bem bacanas também. Aqui no caso, ó, tem uma outra baciada que também tinha uma rosa do deserto bem abandonadinha, bem sozinha. Falei, não, vou dar uma caprichada nessa rosa do deserto porque ela andou florescendo e eu vi que ela é muito bonita. Eu falei, não, então ela merece um vaso, um arranjo bacana. E aí resolvi montar esse arranjo, que é uma forma de você apreciar a planta até ela dar a floração também, porque às vezes a gente não tem paciência ali para esperar a planta desenvolver tudo que ela tem para desenvolver, dar a floração. E aí você monta um arranjo que enquanto você aprecia ali todas as plantas que estão naquele arranjo, aí acontece a floração e até mesmo a brotação daquela planta, o desenvolvimento dela. Então, para você que às vezes está sem paciência com a planta que não está desenvolvendo, pega todas elas, coloca num arranjo bem bonito, faz um arranjo bem bonito, que enquanto você aprecia ali o arranjo, aquela planta vai desenvolvendo e chega a trazer para você a floração que você tanto deseja. Como é o caso dessa rosa do deserto aqui, ó, que dá uma floração espetacular, mas enquanto ela não floresce de novo, a gente vai apreciando aí o arranjo, né? E dicas para você então montar o seu arranjo, ó, normalmente a gente usa aqui pedrinha de rio, né? Pedras que a gente acha na beira do rio, ou pedras que a gente acha enquanto está fazendo uma caminhada. Então, uma coisa que fica bacana aí nos arranjos são as pedrinhas e também esses arranjinhos assim, que você consegue em loja de utilidade, ou às vezes tem até dentro de casa sobrando ali na estante, no rack, né? E você pode pegar e colocar no meio dos arranjos, ó, que dá um efeito bacana. Esse daqui mesmo já está até meio coberto pelas suculentas que brotaram muito e desenvolveu, mas dá aí uma diferença no arranjo, né? Colocar aí um mimo desse aqui faz o arranjo ficar mais bonito e mais interessante. E além de tudo que você pode colocar no arranjo para ele ficar mais bonito e interessante, é se preocupar aí com um bom substrato para elas desenvolverem. E é o que eu vou passar para você agora a dica. Como eu falei para você, aqui a gente não compra substrato pronto não, a gente faz um substrato caseiro mesmo, usando aí terra de quintal. Nossa terra já tem até algumas coisinhas no meio dela, porque a gente sempre joga lá. E na hora de fazer o preparo, a gente vai lá e pega a terra de quintal mesmo. Coloca o carvão triturado, normalmente a gente coloca aí a mesma medida de terra e a mesma medida de carvão. Tem também a outra opção que é a palha de arroz carbonizada, mas nem todo mundo encontra ela. Então a gente deixa aí algumas opções também muito boas para deixar o substrato drenado, que é o isopor triturado ou a perlita. Então são 3 opções que você pode escolher uma delas, né? E não pode faltar também o adubo, que a gente coloca a farinha de osso e a torta de mamona, mas à medida que vai fazendo aí o substrato, se tiver uma coisinha ou outra, a gente coloca no meio também, para poder deixar ele bem mais drenante. Mas aí eu passei para você algumas coisas que realmente não pode faltar, como é o caso da terra, a do carvão também triturado, que realmente não pode faltar, e o carvão a gente sabe que em qualquer lugar você encontra ele. Se você não tiver uma carvoaria, você pode comprar aquele de churrasco mesmo, triturar ele limpinho e colocar no substrato. A palha de arroz, se tiver na sua cidade, ela melhora realmente muito qualquer substrato, então é uma opção muito boa. O isopor, ele também você encontra até pedaço de isopor na rua, é só lavar, triturar e colocar no meio do substrato. Então fica um substrato bem caseiro e bem econômico. Não tendo mais nada, isso aqui já é um substrato excelente, só colocar mesmo adubo. Mas se você tiver a perlita, pode colocar ela também no meio, porque ela deixa o substrato bem drenante, a ponto de você colocar a água e rapidamente escorrer embora a água, não fica encharcamento nenhum. Então você pode escolher entre o isopor e a perlita. Se tiver os dois, tudo bem. Pode colocar também que o seu substrato vai ficar bem drenante e não vai correr risco aí de você matar a sua suculenta por encharcamento. O adubo eu coloco aqui uns 200 ml para uns 20 litros de substrato que eu vou preparar aqui hoje. E aqui eu vou acrescentar ainda mais terra, né?
para poder ficar na medida que eu quero o substrato. Aí se você conseguir fazer a sua torta de mamona, é bom que ela deixe aquelas casquinhas que deixem o substrato ainda mais drenante, tá bom? Hoje eu nem falei muito de medida para você não, porque o substrato ele é uma coisa meio que no olhômetro mesmo. Você vai colocando a medida que você acha que vai dar certo. Então eu só coloquei para você aqui o que a gente utiliza para você ter opções de coisas a utilizar. Mas fica um substrato muito bom, muito drenante, e você pode colocar a quantidade que você achar que fica bom. O importante mesmo é você apertar o substrato e você perceber que ele não está empelotado. Ó. Aqui eu coloco toda a força que eu tenho aqui para apertar e ele dissolve todinho. Ó. Não fica empelotado, não fica duro, não fica compacto. Então o importante do substrato realmente é isso aí. É ele ficar bem soltinho, bem drenante, porque como as suculentas têm as raízes bem pequenininhas, precisa ser um substrato bem fofinho e drenante para elas desenvolverem. Então aqui a gente usa esse substrato bem caseiro, sem frescura nenhuma mesmo, e elas desenvolvem muito bem. O que eu mostrei aqui hoje foi para você ter opções aí de coisas para colocar no substrato, mas tem muita gente que coloca outras coisas, como terra de mato, que é muito bom também. Não existe uma regra de você só pode colocar isso ou aquilo, a gente pode ir fazendo experiências, testes também, para ver o que elas gostam e o que elas desenvolvem melhor, né? De qual substrato elas desenvolvem melhor. E como muita gente me pediu aí para poder mostrar o substrato, eu fiz essa demonstração rápida aqui para essas pessoas e para você também que tem dúvida aí do que colocar no substrato. Lembrando a você que a importância do substrato ela é bem grande no cultivo, porque o substrato ele vai ser a casa da suculenta, né? Então é ali que ela vai morar por algum tempo, então precisa ter ali tudo que ela precisa aí, bons nutrientes para elas desenvolverem bem, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, um pequeno tour aqui nos arranjos e também falando para você um pouquinho sobre o substrato caseiro que a gente utiliza aqui. Eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, que precisa de dica também. Fazendo isso o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo e manda para você aí também, tá bom? Agradeço aí pela sua companhia, você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.